Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast. Esse que é um podcast que eu falo sempre aqui para vocês, que eu tenho a enorme honra em fazer parte, porque aqui eu entrevisto os nossos escritores, os escritores da editora Chave Mestra, e hoje não é diferente. Inclusive, eu estou com uma publicação que acabou de sair aqui. A gente está em gravação aqui no nosso podcast em São Paulo, Alphaville. Nós estamos em gravação na semana do lançamento. Inclusive, amanhã nós temos o lançamento deste livro que ficou lindo, O Código das Finanças. Mostrar aqui para vocês. Deixa eu virar aqui. Código das Finanças, estratégias para vencer no jogo da riqueza e dos negócios. E quando a gente fala em riqueza, negócios, as pessoas automaticamente acreditam que é só falar de ganhos. Quando fala de finanças, ela entende de ganhar. Mas e administrar? Ou de repente de saber se realmente o que você tem investido, o que você tem ganhado, o que você tem recebido realmente está indo para o lugar certo. A gente vai falar muito sobre isso, por isso que eu quero ser breve aqui na apresentação. Nós estamos com o nosso escritor que também vai nos auxiliar, nos direcionar neste vídeo aqui. Ele é contador especializado no planejamento patrimonial da família e ele vai falar um pouquinho para a gente, porque não vai dar tempo de trazer toda a experiência aqui, mas um pouquinho sobre alguns dos temas que ele trata, não só no livro, mas aí fora, com tanto tempo nesta área. E aqui comigo, ele que está no capítulo 25 do nosso livro, que a gente fala sobre, vamos lá no capítulo 25, pera, aqui, deixa eu olhar o capítulo para vocês. Como criar um legado financeiro duradouro. E comigo aqui hoje, Roberto Campos. Tudo bom, Roberto? Tudo ótimo. Que Muito bom. obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Eu fiquei surpreso quando fui convidado para escrever esse capítulo do livro. Fiquei muito feliz de ver que tem gente se interessando em perpetuar patrimônio, que é uma coisa Ótimo. que as pessoas não se tocam de que é importante. A pessoa, como você disse, só se preocupa em ganhar, 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 e depois não sabe o que fazer para passar aquilo para as próximas gerações e não ver aquele capital ser diluído, destruído pelos seus herdeiros. Ótimo. E eu quero sim que você traga um pouquinho só do livro, que a gente fala que é um spoiler, para que as pessoas adquiram também seus livros. E, inclusive, vou falar isso, como você vai adquirir, mas também de tudo que você traz aí de tantos anos, da experiência que você tem também, além do livro, com certeza. Deixa eu falar só para vocês aqui, ó, passar também, você que quer adquirir o livro, o Roberto Campos, ele está em todas as mídias como Roberto Campos Contador. Então, qualquer mídia que você buscar, você vai encontrá-lo e é por lá que você vai adquirir o seu livro, Código das Finanças, e também conhecer melhor o trabalho dele e entender melhor tudo que ele tem aí. Ele tem muita publicação fora, não é só aqui com a gente, não. Ele tem muita publicação, podcasts, todo material que ele tem de qualidade e o que eu chamo de parrudo, para que vocês entendam melhor também esses temas. Então, vamos lá. Quando você recebeu o convite da gente, você já pensou em falar sobre isso? É o tema principal que você trata hoje. Então, quando eu recebi o convite, me mandaram uma lista de temas. E aí tinha lá diversos temas. E eu falei assim, eu queria um tema que não fosse esse lugar comum de, você tem que investir, você tem que juntar, você tem que economizar. Porque é o que você, quando você fala em finanças, foi É o que como você mais vem. falou aqui, as pessoas só pensam em economizar, investir melhor, gastar menos, mas ninguém fala que depois que você acumula um certo patrimônio, tudo que você não quer é perder aquela posição que você tem. E você fica olhando os seus filhos e você fala assim: poxa, eles não estão interessados, né? Eles não estão aprendendo, eles não estão vendo como é que é difícil ganhar o dinheiro. Como é que eu faço para proteger o meu filho dele mesmo, né? Dele amanhã não receber essa herança, comprar uma Porsche, um apartamento de frente para a praia e depois não vai ter Acabou. dinheiro nem para pagar o condomínio do apartamento e IPVA da Porsche, né? Porque torrou o dinheiro inteiro. Então, assim, eu acho que Ótimo. eu fui buscar um caminho, que é um caminho que eu acho muito importante, e eu hoje estou beirando meus 60 anos, essa semana eu faço 59, estou beirando meus 60 anos, e eu estou preocupado com isso com os meus filhos, Sim. né? Como os meus filhos vão perpetuar o meu patrimônio, e eu me preocupo com o meu cliente, eu faço isso há muitos anos. E como você disse, o meu trabalho fora do livro, muita coisa do que eu faço como o meu cliente pode pagar o menor imposto possível.
E em diversas áreas, imposto de renda, ganho de capital na hora de vender imóveis, de vender bens, na hora de passar a herança para os filhos, em adiantar talvez essa herança, em quando morre, como é que faz para economizar os impostos. Então, todos esses trabalhos de como faz para pagar menos imposto na pessoa física ou na empresa dele, numa offshore, numa empresa que ele tem fora do país, em estruturas que a gente pode criar para proteger, é que é a minha especialidade hoje. Certo. E eu acredito que, claro, a gente não pode dar aqui dicas práticas, eu falo para as pessoas que dicas práticas não existe, a gente tem que sempre buscar o trabalho de um profissional, para que ele avalie e entenda e nos direcione o que fazer ou não. Mas eu queria que você trouxesse um pouco do livro. O que você deixou no livro que vai impactar de alguma forma o público, o leitor, que a gente possa trazer aqui? O que eu botei no livro, que eu acho que é. O livro tem um espaço pequeno, limitado, não dá para eu explicar, por exemplo, o que, que é e como fazer uma offshore, como abrir um trust, o que, que é com um trust, o que o trust pode fazer para você. É muita coisa. Por exemplo, eu dou um curso na minha plataforma, que tem aí o link no QR Code, Ótimo. né? Tem um link para vocês que quiserem saber mais, entrar na minha plataforma. Eu tenho vídeos gratuitos lá onde eu ensino certas coisas, muitas dessas coisas. O que, que é um trust, o que, que é uma offshore. Porque isso são coisas que levam às vezes horas para você tirar dúvidas das pessoas. São temas espinhosos para o brasileiro. Você vai falar de trust, por exemplo, que é um instituto que não existe na legislação brasileira. Então, assim, eu quis trazer no livro que existem formas de você proteger o seu patrimônio. Então eu tentei resumir o livro ao máximo, no sentido de que o livro ele explica o que, que é possível de ser feito para que você que não entende o que, que dá para fazer, entender, isso dá para fazer, olha, aquela que eu queria fazer, eu queria proteger, eu queria fazer. Você lendo o livro vai descobrir o que, que você pode fazer para você proteger o teu patrimônio, perpetuar o teu patrimônio no tempo, perpetuar os investimentos que você lutou tanto para acumular e você não deixar os seus filhos dilapidarem e jogarem fora. A ideia do livro foi exatamente trazer como esses instrumentos que a gente usa no dia a dia podem ajudar você a perpetuar o seu patrimônio. Obviamente que o livro não explica como fazer, explica o que é que pode Quais são ser as feito, opções? quais são as suas opções e Certo. como elas te protegem. E qual que é a dúvida maior hoje? Eu sei que o nosso tempo é curto de podcast hoje, principalmente o pessoal que está vindo também, os demais escritores do Código das Finanças, a gente trouxe um podcast menor para que vocês realmente tenham essa visão de quem são eles. E conhecer melhor, mas se aproximar um pouquinho mais, que a gente consegue fazer isso pelo vídeo, e também que vocês conheçam os nossos escritores. Mas qual que é a maior dúvida de quem está lá fora? Do seu público, do seu cliente? Ou do cara que de repente ele tem muita grana, mas ele não tem muita noção de tudo disso. O que você percebe, qual que é a sua percepção de lá de fora, as principais dúvidas das pessoas? Eu acho que a principal dúvida das pessoas é uma dúvida assim, mas eu vou perder o controle do meu patrimônio? Porque ninguém que lutou a vida inteira para construir um patrimônio quer perder o controle dele, né? Então a gente consegue estruturar de maneira que você mantenha o controle do seu patrimônio, usando instrumentos, usando artifícios para isso e já transferindo isso para os seus filhos. E as pessoas não conseguem entender como é que isso é possível, né? Como é que eu posso já passar para os meus filhos, mas continuar controlando? Eu acho que essa é a maior dúvida que eles têm. E para fazer isso a gente usa instrumentos técnicos, jurídicos e contábeis para que as Uhum. pessoas possam manter o controle do patrimônio, tanto do patrimônio no Brasil como no exterior. É plenamente possível que você faça, que você mantenha esse controle, mas as pessoas têm muito medo de perder esse controle. Eu acho que isso a maior dúvida mas eu vou perder esse controle? Eu não vou poder mais gastar o meu dinheiro? E realmente tem coisas que se você fizer, você perde uma parte desse controle, sim, tá? Uhum. Às vezes montando algumas estruturas, parte desse controle você vai ter que abrir mão. Então, assim, não existe como é que eu vou dizer, uma bala de prata que sirva para todos os casos. Você Ótimo. vai ter que entender que cada família tem os seus desejos, para cada família existem soluções específicas, não dá para ter um produto de prateleira, vou pegar aqui holding, toma aqui o contrato, ó. Comprei esse contrato ali na internet, é só preencher a lacuna. Isso não existe, isso é, Ótimo. isso é enganação, porque para você fazer uma holding que proteja os seus desejos, você precisa
que os seus desejos reflitam nas cláusulas daquele contrato. E não dá para pegar numa prateleira e copiar o de outra pessoa, porque cada família tem os seus desejos, tem suas particularidades, tem famílias com crianças Sim, especiais, com Asperger, com síndrome de Down, com um filho que não tem problema nenhum na vida, mas ele é surfista, quer morar no Havaí e não quer saber dos negócios da família, e o pai está preocupado, quem vai tomar conta da minha fábrica, né? Então, assim, a gente tem que pensar nas particularidades de cada família. Não existe como ter uma bala de prata que mate todos os vampiros do mundo, entendeu? A gente vai ótimo. fazer uma bala específica para aquilo que você quer, para matar aquele bicho que te incomoda. A gente vai fazer uma estrutura personalizada para a tua família. Esse eu acho que é o maior problema que a gente tem, que é o desconhecimento. Vamos chamar de ignorância, né? Que a Sim, pessoa ignora da o que é ignorância. Uhum. possível e por ignorar as possibilidades, ela acaba não fazendo porque ela não entende, ela tem medo, é um lugar escuro, negro, que você não sabe como vai Sim, ser. Então, a minha ideia foi trazer a luz, ótimo. dar luz a esse conhecimento para que a pessoa comece, poxa, não, aqui tem um caminho. Deixa eu estudar melhor. E tente entender. Não é esse capítulo pequeno do livro não vai te trazer para a verdade e a luz de uma vez, mas vai ser uma lanterna que vai iluminar o caminho para você começar a caminhar por ele e eventualmente atingir um ponto onde Sim. você consiga se sentir seguro, confiante de fazer um trabalho que realmente perpetue o patrimônio que você levou a vida toda lutando para não dar um terço do teu patrimônio para um governo comer lagosta em Brasília. Exatamente. E a gente fala aqui, quando você até a gente conversou aqui nos bastidores, que essa questão não só dessa proteção patrimonial, mas também de você pagar menos impostos. É você proteger aquilo que você já tem. É entender que é um legado financeiro que é duradouro, Uhum. como você coloca também na sua publicação. Então tem também, claro que nós estamos fazendo anúncio aqui, gente, nós estamos fazendo um podcast, mas tem diferença então de eu entender quem é o meu contador. Porque tem Sim, que me dar respaldo sobre isso, sim. tem que entender do que está falando para me direcionar. Mais do que isso, você precisa ter uma dupla contador-advogado, porque se for só o seu contador ou só o seu advogado, não dá para fazer. Eu trabalho com a Ah, parceria com ótimo. advogados, porque tem que ter um advogado envolvido no processo. Se eu trabalho fora do Brasil montando offshore trust, eu tenho um advogado ou um contador no país onde eu vou montar essas Uhum, estruturas. Eventualmente, por exemplo, vou fazer um trust fund na Suíça, eu vou contratar um advogado uhum. suíço para estudar o caso e montar os documentos desse trust de acordo com as leis suíças e brasileiras. Se você tem um filho morando nos Estados Unidos, você já tem que fazer um documento que envolva um advogado americano para que essa herança vá parar na mão do seu filho que mora nos Estados Unidos com a tributação menor. Então, assim, você tem gente com filhos morando em diversos países, Holanda, Estados Unidos, e os pais estão no Brasil com um filho ou uma filha, e aí você quer transformar isso numa estrutura que proteja todos eles ao mesmo tempo, você vai gastar para ter um advogado em cada um desses países para dar um parecer. Senão, você Ótimo. não vai conseguir proteger esse patrimônio. Por isso, olha só como isso é personal de cada família. Não dá para ter um modelo que sirva para todas as famílias. Elas são muito particulares. Você tem um filho que mora nos Estados Unidos, uma filha que mora na Holanda, a outra que mora no Brasil, e aí a filha da Holanda não tem filhos e não quer ter. A filha do Brasil tem 3 filhos, um deles pode ter um problema, você já quer proteger essa criança que é problemática. Então, assim, é feito sob encomenda, é tipo um vestido de noiva. Você não vai querer casar com um vestido de noiva emprestado, todo sobrando pano de um lado e do outro, né? Você quer casar com aquele vestido de noiva bem caído no corpo? Você vai precisar adaptar ele para você. Sim, Mesmo pegando um vestido de noiva emprestado, você vai pedir para alguém ajustar no seu corpo para ele ficar sim. perfeito, porque é um dia só na sua vida que você casa. E você também só vai morrer uma vez. Esperamos todos que você não morra Sim. várias vezes, né? Que você morra uma vez só. E no dia que você morrer, que isso for disparado esse processo, ele precisa funcionar. Não vai ter outra chance, porque depois que você morrer não tem como voltar atrás e consertar. Naquele momento tem que funcionar. Ótimo. E quando você fala sobre o seu trabalho fora, Roberto, você disse que tem bastante material, inclusive na internet, de ensinamento, mas no sentido para o seu cliente, vamos dizer assim, com alguns temas que você já propõe. Mas existe algum ensinamento também para quem
está do outro lado profissionais também? Porque quando a gente se torna referência, tem as outras pessoas que também querem entender melhor. De contadores, mentorias, palestras. O que que você pensou quando trazendo o livro? Era só pro consumidor, vamos dizer assim, para o seu cliente? Ou também tem pessoas hoje que procuram o Roberto Campos para uma orientação na carreira? Sim, tem gente que me procura por orientação na carreira. Os meus cursos, de um modo geral, são voltados para profissionais, advogados e contadores, porque eu entendo que muito do que eu falo para o leigo é muito conteúdo técnico, Uhum. tem muita legislação envolvida, é pesado, a menos que a pessoa seja uma pessoa muito interessada em querer aprender, fica difícil para ela. Então, de um modo geral, o conteúdo dos meus cursos, na minha plataforma, você entrando aí no meu site, vendo a minha plataforma, você vai encontrar muitos cursos e conteúdos lá, mas eles, de um modo geral, são para clientes, contadores e advogados que queiram aprender a fazer o que eu faço. Quando a gente fala de cliente final, o livro eu foquei no cliente final. Por quê? Porque o livro, eu acho que é um livro para ser comprado por qualquer pessoa, ele é um livro para o público em geral, não apenas para advogados e contadores, então eu fiz um trabalho mais aberto para aqueles clientes que eu tenho muitos clientes que eu faço esse trabalho no dia a dia, e eles têm dúvidas. Então eu tenho alguns cursos que eu tenho para cliente final, que quando ele me Uhum. contrata, eu falo assim, assiste esse curso aqui, para te ajudar a Ah, entender. ótimo. Então, eu, em vez de ficar repetitivamente falando a mesma coisa, eu gravei alguns cursos que eu, quando a pessoa me contrata para fazer uma holding, eu dou para ela um curso, ela assiste aquele curso, a família toda pode assistir e vai entender as possibilidades, quais são as chances, o que, que dá para fazer, o que, que não dá. Aí eles anotam e quando vem para a minha reunião, eles já vêm com uma bagagem que tira deles aquele monte de ranço, de um monte de vídeo de gente falando bobagem que ele viu na Uhum. internet, porque muitas vezes o cara está pesquisando, ele vê um monte de porcaria, né? O influencer que não entende nada, que não é contador, que não é advogado, que diz, você pode fazer, é grátis, não paga nada. E a gente vai lá falar, olha, cuidado que Sim. isso não é grátis, você vai fazer, você vai se dar mal, o governo vai vir te cobrar, tem imposto nisso, não dá para você fazer isso aqui e fingir que não aconteceu. Então a gente tem alguns cursos que tiram esses vieses que vêm antes, para quando ele vem para a minha reunião, seja presencial ou online, ele vir com um conhecimento adquirido que ajude ele a ter segurança, a fazer as perguntas corretas. Porque tem uma frase que eu uso muito com os meus alunos: se você fizer a pergunta errada, você vai ter a resposta errada. Você precisa fazer a pergunta que você realmente vai te trazer a resposta para as suas dúvidas. Senão você fica perguntando coisa, e eu nunca chego a te responder o que você queria, porque você não está conseguindo se Uhum. expressar e fazer a pergunta correta. Com esses cursinhos que eu dou antes para o cliente, Sim. ele começa a Tem a entender base. mais profundidade e consegue fazer perguntas que sejam mais objetivas. Ótimo. E ter a base, né. Nós Exatamente. falávamos muito nas entrevistas com médicos isso, porque o médico sempre foi muito bom naquilo que ele fazia, mas ele trazia um pouco o mediquês, que a gente fala que não era o português, era o mediquês. Então, muitas vezes as pessoas não estavam entendendo. E isso é bom para que o corretor, o profissional, ele tenha a base. Então ele vai Uhum. adquirir um trabalho seu, um curso, em que ele vai entender: "Até aqui entendi, agora sim eu tenho dúvidas". E Exatamente. esses trabalhos, quando você faz, são online? Existem 90, formações? 90% do que eu faço é online. Ótimo. Tem algumas apresentações presenciais, cursos presenciais, mentorias presenciais. Uhum. Na minha mentoria eu tenho encontros semestrais presenciais, eu tenho cursos, eu tenho mentorias e eu dou consultoria e faço o trabalho todo, né? Eu tenho um escritório de contabilidade, que a gente faz o trabalho de contabilidade de holdings, aí eu dou curso de contabilidade para outros contadores aprender a fazer contabilidade de holdings. Então eu tenho todo esse expertise e procuro Uhum. ensinar para os parceiros, para os colegas. Aí você vai criando autoridade, né, vai ficando uma coisa bem legal, né. Então, quem me procura hoje nas redes sociais, quem quiser procurar Roberto Campos Contador, você vai botar no Google Roberto Campos Contador. Provavelmente tudo que vier nessa página sou eu. Vai vir meu LinkedIn, meu Instagram, meu site, Ótimo. o meu YouTube. E aí no meu YouTube você vai ter mais de 200 vídeos lá para você assistir e entender o máximo que você puder antes de vir procurar um Ótimo. profissional, seja eu ou outro profissional que você procure, para você entender o que está fazendo. Então, assim, eu gosto é de ensinar. Eu gosto de falar, né? Já dá para notar que eu falo muito. Perfil comunicador. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Então, assim, eu entendo que a pessoa precisa de base, como você disse,
para poder atingir um grau de maturidade onde ela fala assim: estou pronto para passar esse patrimônio para os meus herdeiros, mantendo o controle daquilo que eu preciso manter o controle para eu ficar tranquilo. Ótimo. Você falando que gosta de ensinar, e aí vem um ponto que eu acredito que seria importante, porque quando a gente chega em um determinado nível na carreira ou de conhecimento mesmo, eh, no desenvolvimento aí como pessoa, desenvolvimento humano, tem coisas que você vai falar e como a gente trouxe agora há pouco. O outro não entende porque ele não ainda não está no mesmo nível, seja de consciência ou de vivência mesmo, de carreira, como o que ele tem feito. E quando você ensina, você acredita que ainda tem muita gente que não sabe o básico da educação financeira? Eu sei que você não trata muito disso, inclusive no teu capítulo você fala, na verdade, o que criar a partir daí, Uhum. que é essa questão de administrar mesmo. Você até fala aqui num trecho. Muitas famílias ignoram a importância da educação financeira e, mais ainda, do planejamento estratégico. É frequente ver patrimônios significativos se dissiparem rapidamente após a morte do fundador, por falta do conhecimento e a organização sucessória adequada. Quando você fala nos seus canais e tudo sobre essa educação financeira, ainda tem muita gente, não vou dizer no nosso país porque não precisa nem a resposta, mas no geral de fora que não entende ainda o que é a educação financeira, até nas pessoas que realmente têm uma renda muito maior. Sim, sim. Eu acho que o Brasil, em termos de educação financeira, está muito atrasado. Eu tenho uma parceria com uma plataforma chamada Melver, que é um Ótimo. parceiro, um amigo, chama Raoni Rossetti, que está circulando todo o Brasil tentando colocar nas escolas, trazer para as escolas a educação financeira de base. Né, para os alunos da educação fundamental aprenderem e começarem já a crescer dentro Uhum. desse trabalho, que eu acho um trabalho fantástico que o Raoni e a Melver estão fazendo, que é ensinar para o jovem desde base fazer isso, porque é o que você falou, eu botei aí no livro, né? O pai lutou a vida inteira através de uma indústria, ele não fez isso porque ele fez um grande investimento no mercado financeiro, ele foi ganhando dinheiro e botando num o banco lá, falava, põe nesse fundo, ele botava lá e foi acumulando o patrimônio. Aí ele comprava um imóvel, ele juntava, botava, daqui a pouco comprava outro imóvel, daqui a pouco ele tem diversos imóveis, tem um patrimônio financeiro, caso de clientes meus, por exemplo, com 20, 25, 30 imóveis, que valem cada um pelo menos R$ 1 milhão. Então ele está aí com 20, 30 milhões de reais em imóveis. Ele tem outros 10, 15, 20 milhões em dinheiro, que ele acumulou e não quer mais comprar imóvel, porque ele fala, não, já tem muito imóvel, dá muita dor de cabeça, vou guardar um pouco de Uhum. dinheiro. Aí ele guarda 10, 20 milhões num banco, em fundos de investimento. Você vê uma pessoa com um patrimônio de 50 milhões de reais, que se você perguntar para ele, teu dinheiro está investido em quê? Eu não sei, pergunta o gerente que faz para mim, ou o meu assessor é que coloca. Ele não entende o que ele está fazendo. E ele não entende que ele tem que treinar os filhos dele, porque os filhos dele, que não têm acesso a esse volume de dinheiro, que não estão acostumados a lidar com dinheiro, no dia que ele botar a mão nesse dinheiro, ele é capaz de torrar esse dinheiro, de fazer uma bobagem, de tentar investir numa startup, num negócio, em ampliar o próprio negócio da família e botar por terra. Então, assim, eu entendo que a educação financeira no Brasil ela está engatinhando. Nós Uhum. temos esse projeto da Melver que está tentando ensinar os jovens do ensino fundamental, que é bem legal, mas Explica, desculpa que eu te cortei, mas explica melhor. A Melver é uma empresa. a Melver chama-se Melhor Versão, que é uma versão melhorada de uma plataforma de ensino online, que a gente ensina a parte toda de tributação de Hum, investimentos, como investir em bolsa, como ótimo. fazer. A gente faz certificação de assessores de investimento, a gente ensina Legal. como se tornar assessor de investimento, a gente ensina uma série de coisas ali na plataforma da Melver. Eu sou professor de tributação de Ótimo. investimentos na plataforma. E o Raoni Rossetti, que é um parceiro, foi meu chefe na XP, eu dei aula na XP. Ah, eu acredito que eu entrevistei recentemente alguém da XP também aqui. Depois eu vou passar para você nos bastidores o nome. Eu trabalhei na XP dando aula nos MBAs da XP de tributação de Legal. investimento. Quando o Raoni saiu para montar essa Melver, ele falou: pô, Roberto, adorei o teu trabalho lá, por que você não vem dar aula para a gente aqui? Que a gente tem assessores de investimento, preciso entender dessas tributações. A gente está Ótimo. ensinando os jovens a investir melhor, a trabalhar, a formar. eh, Brokers de mesa de investimento, que é pessoal que realmente mexe com o seu Uhum. dinheiro. Então,
E aí a gente sentiu, o Raoni, uma vez conversando com o time, sentiu que fazia muita diferença, tinha muita falta, né? Do jovem já chegar, ele chegava sem saber nada ali. Então eu falo assim, por que a gente não ensina as crianças do ensino fundamental, os adolescentes, a começar a entender de investimentos, para eles, quando chegarem, saindo da faculdade, no seu primeiro emprego, já entender como ele junta dinheiro para esse dinheiro realmente crescer. Crescendo. Uhum. Então, eu acho que é um trabalho muito bonito que a Melver está fazendo nas escolas, pelo Brasil afora. O Raoni está indo aí do norte, nordeste, ao Rio Grande do Sul, passando por todos os estados, fazendo essa captação de escolas para ensinar isso, que eu acho que tem tudo a ver com o livro que a gente está soltando aqui hoje, o Código das Finanças, entendeu? Que é Ótimo. como as pessoas podem aprender a investir melhor o seu dinheiro e como elas podem perpetuar isso. E eu acho que não tem coisa mais importante do que ensinar o jovem que ainda está começando como ele cuida do dinheiro dele, porque quanto um país é feito da poupança que ele é capaz de gerar. E o Brasil não poupa dinheiro, o brasileiro não poupa. O brasileiro precisa aprender a poupar. Você trouxe um assunto muito importante, né? O pessoal poupa, sabe poupar? Como é que é? O brasileiro não tem cultura de poupar, por quê? Porque é da inflação que a gente teve a vida inteira muito alta. E as pessoas falam assim, eu vou guardar dinheiro, ele desvaloriza, daqui a pouco eu não consigo comprar o que eu quero, eu vou comprar logo o que eu quero. Aí ele compra logo, faz um financiamento E ele, para na verdade, não comprou logo. e não poupa. E ao não poupar, ele incentiva que esse ciclo de inflação continue. Porque quando você poupa, você exige a austeridade dos seus governantes, entendeu? Uhum. E Pô, na realidade a gente está fazendo aquilo que é o que a gente falou inicialmente, que é a educação financeira, no sentido de você entender que não posso agora, mas daqui 3 anos com certeza eu tenho e eu tenho num valor bem menor. exatamente. Ótimo. O que você acredita? Já tô fugindo aqui, gente, porque eu fujo um pouco, porque, claro, como a gente falou aqui, eu também sou ignorante por boa parte aqui, porque afinal de contas, meu entrevistado, ele só tem 40 anos aqui, como tá na descrição aqui do livro, ele só tem mais de 40 anos de experiência em escritório de contabilidade, analista de investimento, é consultor empresarial, de soluções financeiras, então tudo que eu falar aqui não chega nem na parte ali, minha dúvida. Mas você acredita que falta isso também, essa consciência, saindo um pouco do livro, a consciência de no sentido, realmente eu preciso ter, mas eu posso ter daqui 3, 5, 10 anos. As pessoas elas estão cada vez mais imediatistas no sentido de eu preciso ter logo e acabam pagando 2, 3 vezes um apartamento, um carro. O que é para você isso? É o imediatismo ou é a ignorância mesmo, a falta do conhecimento do que elas estão pagando realmente? Eu acho que é falta de conhecimento, porque se você aprender um pouco de matemática financeira, você vai descobrir que a curva de crescimento do capital, ela é lenta no início, mas a partir de um certo ponto ela dispara. E esse ponto faz muita diferença na vida de uma pessoa. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito para as pessoas: você, para atingir uma pessoa que começa hoje no mercado de trabalho, aos 23, 24 anos saindo da faculdade, vai arrumar um emprego, para ela se aposentar com os 7 mil reais que hoje a Uhum. Previdência dá de teto para a Previdência, ela vai contribuir dos 24 aos 65. Vamos botar aí, dos 25 aos 65, são 40 anos de contribuição, contribuindo pelo teto máximo, que vai dar cerca aí de 800 a 900 reais por mês, durante 40 anos. Se você morrer antes dos 65, teus herdeiros Você não não levam vai nada. levar nada. Agora, se você pegar esse dinheiro e botar num fundo de previdência privada e acumular capital durante 40 anos, você morrer com 20 anos de capitalização, seus filhos vão ficar com aquele capital. Se você ficar vivo até você se aposentar aos 65, você não vai receber 7, você vai receber 30 mil reais. Então, assim, eu entendo que as pessoas não conseguem ver a diferença que é você trabalhar o investimento ao invés de se preocupar em se aposentar pelo INSS. Até hoje eu vejo muita gente se preocupando. O dinheiro que eu paguei da aposentadoria, eu vou perder a aposentadoria? Vai. Porque o que você pagou, você vai receber 1.500, 2.000 reais. Você com 5 anos de contribuição num previdência privada, você ganha 2.000 reais por mês. Sim. Você não precisa ficar 30 anos pagando para isso. E você, Ótimo. se quiser sacar o dinheiro todo e comprar uma casa, ou viajar, ou ir morar em outro país, você pode. E na Previdência, você só tem que contar que o governo vai sobreviver e vai querer continuar Se te não mudar, pagando. se as leis não mudarem. Ou não disser assim, eu não vou te pagar porque você escreveu um tweet que eu não gostei. Uhum. Enquanto que num fundo de Previdência, você pode mover o dinheiro para outro lugar, ir para outro país e o governo do Brasil
não vai mexer com o teu dinheiro, porque o teu dinheiro é seu, não Ótimo. está preso num INSS que está sob as garras de um governo que pode amanhã não ser um governo que esteja do teu lado. Pode ser um governo que esteja do lado dos seus opositores e que não te pague o que você queria. Então, assim, eu acho que o brasileiro precisa, sim, aprender a fazer o investimento correto, a melhorar a poupança, porque um país que poupa é um país que cresce. E a gente tem aí exemplos maravilhosos de países que são grandes poupadores, enquanto o Brasil está sempre na lanterna, porque a gente não poupa. Ótimo, gosto muito desse assunto porque para mim é aprendizagem, para mim é muito bom. Nós que eu falo, nós jornalistas, as pessoas falam, jornalista, porque hoje a profissão jornalista tá se desfazendo, infelizmente. Mas lá atrás as pessoas achavam que o jornalista sabia tudo e na verdade a gente é o que menos sabe, porque a gente sabe um pouquinho de cada coisa. Eu falo que a não ser o jornalista que é especialista naquela área, se você for fazer entrevistas em diversas áreas, você acaba sabendo um pouquinho de cada coisa. E cada vez mais quando a gente se aprofunda, a gente entende para que lado. Por isso, Mas você fica à sabe uma vontade. coisa, você sabe uma coisa que pouca gente sabe, vocês jornalistas, vocês sabem fazer a pergunta correta. Foi o que eu falei aqui Ótimo. no início. Se você não fizer a pergunta correta, você não vai ter a resposta certa. Sim. Então, vocês, jornalistas, aprendem a cutucar o entrevistado para que ele diga aquilo que você quer que ele diga. Você aprende a Sim. perguntar. Isso é muito importante, na minha opinião. Ótimo, muito obrigada, inclusive. E a gente sabe que, inclusive, como o seu lado você falou também, a gente tem que entender que no momento o governo pode estar do teu lado ou não. A gente também sabe que muitos jornalistas podem estar no lado do governo ou não. Então a gente tem que sempre ficar esperto e ter consciência e ter conhecimento. Aqui tá pra gente muito pouco de tudo aquilo que é o trabalho que o Roberto Campos faz. Eu quero muito que vocês entrem em contato lá na plataforma que ele tem. Nas plataformas não, desculpa, nas mídias. Então é só entrar em contato, Roberto Campos Contador. E você em conhecer melhor para depois conhecer a fundo o trabalho que ele faz e termos conhecimento, né, Roberto? Porque o conhecimento leva a gente à liberdade mesmo, Conhecimento liberta, né? Essa é a né? frase mesmo. Que eu acho que é uma frase emblemática. Quanto mais você sabe, mais liberdade você tem. O conhecimento liberta o ser humano, sem dúvida alguma. Ótimo. A gente encerra daqui a pouquinho nosso podcast, porque ele é muito breve mesmo, para conhecimento do público, conhecer o nosso escritor. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você trouxesse aí algo que de repente eu não tenha te perguntado por essa questão mesmo mínima do conhecimento que você fala, não, eu acredito que é muito importante a gente trazer isso, Débora, para o público que está em casa, tanto para o cliente quanto para quem está entrando agora no mercado como um contador. Então, vou pedir para você ir pensando aí para a gente trazer daqui a pouquinho a frase final sua. E enquanto isso, eu vou falar do livro para o pessoal. E você que quer adquirir então seu livro, entre em contato lá no nosso, se você estiver vendo a gente no nosso canal aqui do Chave Mestra Podcast, você vai encontrar lá nos comentários, na descrição aí do vídeo aqui abaixo, o contato do nosso escritor. O livro também não é a editora Chave Mestra que faz a venda, tá bom? Quem faz a venda do livro é a equipe lá do Roberto Campos, é o pessoal de lá que vai mandar para você depois a melhor forma para você adquirir o seu exemplar e de repente ou para você ou para presentear alguém. Quero então que você termine ou com uma frase ou com um fato importante, algo que eu não tenha te perguntado, Roberto. Eu acho que para uma frase marcante para as pessoas pensarem e deixar um recado para as pessoas é que investimento não é só acumular capital, é proteger as pessoas que você ama. Você junta dinheiro não é porque você quer ter dinheiro no banco. Você junta dinheiro porque você quer ter segurança. E perpetuar esse patrimônio é dar segurança aos seus herdeiros, às pessoas que você ama, a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos. Então, assim, entenda que proteção patrimonial é proteção das pessoas que você ama, é proteger aquelas pessoas que mais lhe são caras. É isso que eu acho que é Ótimo, importante. ótimo. Quero agradecer tua participação. Sei que é breve aqui, a gente tem muito a aprender com vocês, mas a gente tem o tempo, claro, sempre curto. Mas fica o convite para você voltar. Você é do Rio? Só.
que eu virei aqui do Carioca. Rio, carioca, mas quando estiver aqui por São Paulo, venha Tô nos sempre por aqui. visitar e venha também fazer um outro podcast quando quiser. Então agradeço em nome da Chave Mestra, eu falo que a Chave Mestra, em nome do Rogério Vale e da Raquel Medeiros, que são os nossos diretores, fica o convite para retornar, viu? Já fui convidado por vocês para escrever um livro meu sobre esse tema, um livro todo Solo, meu, solo, ótimo. e tô estudando esse Ah, caso. que Quem bom. sabe? Espero entrevistá-lo novamente aqui no Livro Solo. Quem sabe? Ótimo, obrigada, viu? Obrigado a E eu vocês. quero agradecer vocês que estiveram com a gente até esse momento, neste episódio do nosso livro. Roberto Campos, que está aqui com a gente, no capítulo, deixa eu ler novamente aqui. Capítulo Como Criar um Legado Financeiro Duradouro, capítulo 25. E eu quero encerrar com a frase que ele deixa ao final do livro, do capítulo dele, que é: um legado financeiro duradouro se faz com estratégia patrimonial, educação financeira e valores sólidos transmitidos às próximas gerações. Então a gente fica com esta frase final para vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.